tarde. A aula de hoje é sobre variações linguísticas. Então, gente, variação linguística é um assunto muito importante porque ele está presente no nosso cotidiano. E aqui a gente não está tão preocupado com as questões puramente gramaticais, mas com o uso que a gente faz da língua. Lembrando que não existe maneira errada, maneira certa de falar. Existem maneiras adequadas e maneiras inadequadas de falar. Lembrando que a língua é um instrumento vivo, então ela está em constante modificação. A língua se modifica. Antes de mais nada, é importante a gente lembrar o que é linguagem. Linguagem é a capacidade de se comunicar por meio de um código, seja esse código escrito, desenhado, portanto que você se comunique. O que é um código? É um conjunto de sinais utilizado para passar uma determinada mensagem. Aí não precisa ser uma mensagem escrita ou falada. Vocês viram que aqui, nesse desenho, não há necessidade de ter a palavra escrita. Só a imagem, só o código, por meio de um desenho, ele já passa uma informação. Existe a linguagem verbal, que é aquela linguagem utilizada por meio da palavra. É manifestada por meio da palavra, seja ela escrita ou ela falada. Como a gente vê nessa frase aí é a linguagem verbal. A arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal. Já a linguagem não verbal, ela não utiliza a palavra, ela utiliza a imagem, uma dança, uma música, mas ela também passa uma informação. Ela passa uma informação sem a utilização da palavra escrita ou falada. Existe a linguagem mista, que é quando a gente mistura a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A história em quadrinho, as HQs, é um exemplo perfeito para isso, porque aí tem a presença da imagem e a presença da língua falada, da língua escrita. E uma complementa a outra, uma não é mais importante do que a outra. Agora vamos para o nosso tema central, que é a variedade linguística. Em um único sistema linguístico, podemos encontrar variações no que se refere ao modo como ele é utilizado pelos falantes. É isso que caracteriza a variação linguística. Gente, a gente mora no Brasil, a gente fala português. Só que em cada região existe uma maneira peculiar de falar. Cada um fala de um jeito. Cada região tem o seu modo peculiar de falar. Tem a variação linguística, a variação histórica, que está relacionada à variedade que vem com o tempo. A gente compara textos de épocas diferentes e a gente vê essa variedade histórica. A gente presta mais atenção nessa variedade histórica quando a gente conversa com os nossos avós. O jeito de falar das pessoas de antigamente é diferente do jeito das pessoas falarem atualmente. Por exemplo, existe diferença entre o jeito que o professor fala e o jeito do aluno, que é jovem, que é mais informal, fala. Antigamente se falava voz me sei, hoje fala você, certo? Então existe essa diferença histórica. E a variedade regional é a variedade que a gente vê nos habitantes de diferentes regiões do país, do mesmo país, mas existe diferença. Por exemplo, a palavra mandioca pode ser falada, o mesmo objeto, o mesmo objeto, mas ela pode ser chamada de aipim, de macaxeira, mandioca. É a mesma coisa, só que em diferentes regiões ela recebe diferentes nomes. É igual com mexerica, tangerina. Também, gente, a diferença social. Essa diferença social, gente, está relacionada às classes social. Por exemplo, existe diferença entre o homem falar, entre a mulher falar. A gente percebe quando uma pessoa tem um grau de escolaridade maior ou menor. Essa variedade social está bem ligada ao ambiente em que o falante se desenvolve. A gente vê diferença entre o falante da cidade e o falante do interior. Então essa é a variedade social. E essa variedade social está bem presente. A gente percebe quando uma pessoa é de classe social baixa e de classe social alta. Tem diferença no seu linguajar. O que é a variedade estilística, gente? Essa é a que a gente mais vê, o que a gente mais estuda em sala de aula, que é a linguagem formal e a linguagem informal. São as mudanças que a língua
recebe de acordo com o grau de formalidade, ou seja, a língua pode variar entre uma linguagem formal e uma linguagem informal. E a gente está falando aí do mesmo falante, a mesma pessoa. Pode se utilizar da linguagem formal, dependendo da situação, ou da linguagem informal, dependendo da situação. Então, gente, tentem ler os slides, qualquer dúvida me procurem. Não gravei meu rosto porque ele está um pouco debilitado por uma alergia. Mas qualquer dúvida a gente tira no privado ou até mesmo no grupo, tá certo? Um cheiro.